Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo NVZ e hoje, com muita alegria, com muito prazer, eu recebo uma pessoa incrível que tem um papel muito importante na minha vida e, obviamente, a minha vida reflete nesse projeto. Então eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Professor Laércio, seja bem-vindo e se apresente para o pessoal, para quem ainda não o conhece, por favor. Olá pessoal, prazer estar aqui nesse bate-papo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Laércio Fonseca, né? A minha formação é como físico, estudei física na Unicamp e me especializei na área de astrofísica, cosmologia, né? Um pouco de física de partículas também e tal, que tudo tem a ver com astrofísica, você tem que estudar física de partículas, essa é a parte profissional. E sempre fui um médium desde criança, um sensitivo, né? Que me levou a praticar as artes orientais muito cedo, Tai Chi Chuan, Kung Fu. E aí eu montei uma escola, né, em 77, de Kung Fu e Tai Chi, aqui na minha cidade do interior, na cidade de Limeira, São Paulo. E a gente fez essa vida dupla, né, uma vida na universidade, estudando a física, e outra vida no lado espiritual, no lado investindo na alma, no espírito, na consciência. E depois de um tempo, eu resolvi mudar toda a minha vida e fiquei basicamente centrada no meu trabalho espiritual, com o meu espaço, com a minha escola. Deixei a universidade de lado, deixei o mundo acadêmico de lado, para investir profundamente, né, na minha pesquisa espiritual, no desenvolvimento da minha mediunidade. E é isso aí, né? É isso que a gente tem feito hoje como professor, levando a espiritualidade às pessoas. Sensacional, muito bacana. E como eu disse, né, eu fui vítima dessa missão, né, do professor Laércio Fonseca. Isso aconteceu na virada de 2011 para 2012, né, por um momento bem complicado, um momento chave ali pelo que eu estava passando na minha vida pessoal, e conheci o primeiro vídeo, viu, professor Laércio? O primeiro vídeo que eu assisti foi sobre a palestra sobre o amor incondicional. E teve um grande impacto porque ele estava falando diretamente com as coisas do meu interior, né? Aquelas coisas que, por mais que você sente, a programação a qual a gente está submetido faz a gente até lutar contra e achar que é bobagem, né? Tudo aquilo que está lá dentro. Mas quando eu vi aquela palestra, eu senti uma conexão tão grande, falando coisas de uma crença tão profunda, né, minha, que ali eu comecei a me encontrar e eu assisti todos os vídeos do canal e foi me dando muita força, abrindo caminhos, né? Caminhos dentro dessa busca da espiritualidade. E um ponto muito interessante que, né, eu tive uma mentoria espiritual, um contato com um guia espiritual, e no qual eu estava nessa crise de identidade, comecei a fazer alguns questionamentos e me foi passado que nos momentos certos, as faculdades necessárias iam sendo me passadas, e através do seu conteúdo eu fui recebendo isso, né? Eu fui enxergando e reconhecendo, poxa, esse era o aviso que eu tinha recebido, que esse conhecimento ia ser me passado. E foi incrível, tem sido incrível, que eu acompanho até hoje, né? E pegando esse momento pelo qual eu passei, eu vejo muitas pessoas hoje passando por um momento bem similar, aquele conflito entre o emprego, a razão pelo qual faz aquele trabalho, o pessoal não sente uma identificação com aquilo, uma conexão de verdade, não só com a atividade profissional, mas o próprio ritmo de vida. E às vezes eu estou conversando e passando para as pessoas o que eu estou vivendo, mas eles ainda se questionam, poxa, mas será que eu devo realmente arriscar e ir em busca disso? O pessoal ainda tem um pouco de medo, tem um pouco de insegurança. E, professor, qual é o recado que o senhor deixa para essas pessoas que estão passando por esse momento de em busca de informação, receber informação, mas não se sentirem ainda confiantes para ir em busca do que realmente faz essas pessoas felizes, enfim? O que o senhor tem aí de dica para a gente? Isso é muito comum, né? Muito comum quando o conhecimento novo chega diante das pessoas, da vida das pessoas, elas causam um certo impacto. E o fato delas causarem um certo impacto promove o medo, né? Elas têm medo de assumir esse novo, de assumir uma transformação, né? Mas o importante é que quando este conhecimento chega, mesmo através de um bate-papo, de uma palestra e tal, isso mexe internamente com a vida da pessoa, porque naturalmente ela é infeliz.
A pessoa que vive nesse sistema nosso, um sistema 100% material, a vida totalmente de Android, simplesmente as pessoas vomitando dia a dia a sua programação universitária, sabe, essa coisa totalmente fria e material, né? Onde as universidades só nos preparam para o sistema econômico, sistema social que está aí, mas não preparam a alma e o espírito, na qual é a nossa verdadeira realidade. Então as pessoas vão ser infelizes, vão ter algo lá dentro dela que não bate, na vida delas não encontram paz, não encontram felicidade, não encontram um equilíbrio. Então, quando essas pessoas ouvem falar de algo espiritual, ou ouvem falar numa linguagem que elas possam compreender, claro que o primeiro impacto é, poxa, o que é isso? Ô, louco, né? Não vou fazer tudo isso, não. Há um medo. Mas a partir do momento que ela vai amadurecendo a ideia, que ela vai comparando os dois lados, ela vai começando a entender que não tem outra saída. Ela vai perceber o momento certo de cada um tem o seu momento certo, como a gente diz, de chutar o pau da barraca, né? Ou de fazer uma mudança, de fazer uma transformação na vida, né? E essa transformação pode ser lenta ou gradativa, ou ela pode ser radical, depende da personalidade de cada um, sabe? Depende do momento histórico de cada um, depende do grau de loucura de cada um também, né? Que faz parte de tudo isso, né? Então eu vejo que é natural essa retração, quando essa mensagem nova chega, quando as ideias novas chegam, elas precisam de um tempo para se assentar, para que a própria personalidade possa avaliar, possa questionar e chegar a uma conclusão mais sólida. Claro que isso varia de personalidade para personalidade, o tempo de cada um é diferente, tá? Então é importante que a gente respeite o tempo das pessoas também, para que elas possam viver livremente a sua mudança e a sua transformação. Não adianta a gente ficar insistindo para as pessoas, elas têm o tempo dela. Nosso papel é colocar mensagem para elas. Basta isso. É só colocar mensagem para ela. Eu tenho uma gata que não larga de mim, tá? 24 horas por dia é grudada em mim. Então ela fica aqui, participando do nosso bate-papo. Onde eu tô aqui onde eu tô gravando também tem uns gatinhos, eles estavam passando aqui por baixo. Daqui a pouco, se algum subir aqui, eu mostro pro pessoal também. O senhor comentou sobre algo muito importante, que é o respeito pelo momento de cada pessoa. Isso eu acho fantástico, e porque ninguém é igual, cada um tem um projeto, uma programação de vida, né, dentro numa questão de um planejamento de encarnação, tudo isso. Se você ficar insistindo muito, você vai se passar por chato, né? Exatamente. Então, é legal. A pessoa se afasta de você ao invés de ouvir a tua mensagem, né? Então você tem que ter o seu feeling também, colocar as coisas na hora certa para ela, dar um toque, ver o que ela está precisando, manda ela ouvir uma palestra naquele tema, naquela ideia, naquela condição. Cada pessoa tem um jeito de entrar na espiritualidade. Uns entram pelo sofrimento, por uma crise que esteja vivendo, uma crise existencial, uma crise afetiva, emocional, ou até mesmo quando está doente, tem um problema de saúde, e as pessoas vão buscar, então, a espiritualidade. Né? Mas outras pessoas entram pela ciência, por exemplo. Tem pessoas que são céticas, materialistas, elas precisam ouvir algo ligado, por exemplo, à física quântica, espiritualidade, para ela começar a entrar no caminho. Já tem outras pessoas que gostam de ufologia, né? Gostam de disco voador, tal, elas vão questionar o universo, questionar a vida a partir desse caminho, né? Então você tem que sacar qual é o cara, qual é a mente dele, qual é a programação que ele tem, para você entrar dentro da programação dele, para trazer ele para fora, né? Para fazer a mudança. Então dá o alimento certo na hora certa também, né? Às vezes o cara não gosta de budismo, não gosta de orientalismo, não adianta você enfiar isso para ele, né? Então você precisa sacar isso também. O bom educador sabe, entendeu? Como entrar no universo do indivíduo, como penetrar, como tocar a alma desse indivíduo a partir do que ele é, do que ele está no momento vivendo. O senhor tinha comentado essa questão da importância do respeito do tempo de cada um, e é o que eu dentro do meu projeto eu sempre falo para o pessoal: eu não estou aqui falando para vocês tomar a mesma atitude que eu tomei, de me jogar no mundo e conhecer novas culturas, explorar. Não é para fazer o mesmo, mas é muito importante que você tenha o seu período de
reflexão, autoconhecimento, e você descobrir o que faz você feliz, e sim, usar os mesmos conceitos que eu usei para fazer a minha jornada, que é a sinceridade, que é o amor em cima disso, porque quando a gente realmente está fazendo algo que a gente gosta, canalizando energia para algo que a gente realmente gosta, poxa, a gente pode ir muito mais longe do que fazendo algo que é só por fazer, cumprindo tabela. Então, o respeito é muito importante, sim, é algo que eu prezo no discurso do projeto, que não é para sair viajando, não é isso, mas se for o seu caso, melhor ainda, que você tem mais informações. Mas o mais importante é você fazer o que realmente faz feliz. Obviamente que você descobre isso não é do dia para a noite, né? Às vezes a gente sabe, mas tomar isso como consciente, né, e mais seguro em cima dessa escolha, que eu acho que é o que demora um pouquinho mais. Eu demorei 5 anos, desde esse período, né, de despertar, eu demorei 5 anos para iniciar a minha jornada. Foram 5 anos de aprendizado, 5 anos de muita luta, de consciência e organizar os pensamentos, porque tem conflitos. Uma hora você tem esse despertar, aí é tudo espiritualidade. Foi onde a palestra do Caminho do Meio me ajudou bastante a equilibrar. Aí, mas eu não posso esquecer que eu também sou matéria, que eu estou aqui encarnado, eu tenho a minha vivência, e equilibrar tudo isso para aí sim eu conseguir caminhar de uma forma plena, de uma forma segura. Então eu precisei desse tempo, e as pessoas também precisam do tempo delas. É isso aí. Entendeu? A sua experiência também vai ajudar muita gente, o seu próprio diálogo, a mostrar como é que você fez a sua mudança, como é que você trabalhou a sua mudança. E cada indivíduo tem o seu talento para sobreviver de um modo alternativo, como a gente diz. É usar a criatividade, né, para explorar qual é o seu talento individual, né? Uns vão para o lado da música, outros vão para o lado, né, artesanato, outros montam uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outros vão para as terapias. E é isso, cara. Todo mundo tem um jeitinho de sobreviver nesse mundo e de auxiliar o ser humano e, ao mesmo tempo, abrir uma porta para o seu crescimento, para investir no teu ser, na tua alma, no teu espírito, né? Então, isso é importante, sim, que as pessoas percebam que o mundo que está aí, ele não tem muita coisa para nos oferecer, sabe? Ele tem só fama, sucesso e poder, né? Claro, seduz o ego, né? Daqueles que estão ainda vivendo essa energia do ego, essa energia do dinheiro, do poder, do sucesso, do controle sobre o outro. Mas tudo isso é maia, né? Tudo isso é uma grande ilusão. Quando os indianos falam que o nosso mundo é um mundo de maia, é um mundo de ilusão, é exatamente isso, né? As pessoas correndo atrás de algo que ela que vai ficar por aqui quando ela morrer, não vai levar nada, absolutamente nada daquilo, é uma coisa transitória e passageira. Não é algo construído dentro de você para o seu eterno, né? Para a sua jornada cósmica, aquilo que realmente vai estar edificado lá dentro de você. A única coisa que a gente leva desse planeta, dessa superfície, é a experiência de vida e aquilo que a gente fez de bom para os outros, né? Aquilo que a gente construiu dentro dos outros, aquilo que a gente dividiu com os outros, né? Isso é mais importante. Mais importante é, quanto mais você desperta, mais você assume uma responsabilidade para com o seu semelhante, para com a humanidade, para com o planeta. E tendo esta consciência, você vai entender o que é amor incondicional, né? Quando você muda, a sua relação com os animais, com as plantas, com o seu semelhante, é totalmente diferente também. Ela vai ser uma mudança que vai trazer um crescimento real para o ser, uma riqueza real para o ser. É aquela velha história, cara. Quando você morrer, cara, e chegar do outro lado, ninguém vai perguntar qual a sua religião, ninguém vai perguntar se você é físico, se você é matemático, se você é engenheiro, se você é médico. As pessoas simplesmente vão perguntar o que você fez. Qual é a tua obra? O que você realmente edificou lá embaixo, né? Mas no coração das pessoas, né? Não adianta fazer um prédio, fazer uma casa, né? Mas aquilo que você fez, aquilo que você construiu de bom para você mesmo, claro, e para as pessoas, para o mundo, para tudo que está lá fora, para todos os seres vivos que estão neste mundo, neste planeta. É bem por aí.
Muito bacana, professor, ter citado esse ponto do que o pessoal tem que... Cada um tem um talento, eu acredito muito nisso, que o universo todo é perfeito, ele é matematicamente e equacionalmente equilibrado, e por conta disso, acredito que todas as almas que venham para cá, elas venham com um talento, né? Só que chegam aqui na ilusão do mundo, esse talento acaba sendo desperdiçado. A gente tem pessoas com grande talento atuando em coisas que não tem nada a ver, sendo que outra pessoa poderia estar, que tem o talento para isso atuando. Enfim, a gente tem um desequilíbrio disso. Aí o efeito colateral são pessoas não felizes, né? E tem uma passagem do programa Pinga Fogo, do Chico, que ele dizia que ia chegar um momento, a era que a humanidade ia ter um artifício, uma plataforma, né? Não estou usando os mesmos termos do Chico, mas a compreensão seria essa, que poderíamos compartilhar a informação, que teríamos uma forma onde o conhecimento seria de maior acesso, e hoje nós estamos vivendo isso. Hoje eu estou aqui na Tailândia, numa cidade que é a capital mundial do empreendedorismo digital, então tem muitas pessoas empreendendo dessa forma e com um cunho muito bacana em relação ao impacto social, a filosofia de cada projeto, da mesma forma que também encontro muitas pessoas que estão trocando 6 por meia dúzia, saem do sistema só porque estão viajando, desenvolvem projetos focados só no dinheiro, também tem, mas que o Chico nos alertou isso lá, muitos anos atrás, e estamos vivenciando isso hoje. Então, para quem hoje fica inseguro em fazer uma escolha, inseguro em largar tudo, você tem uma ferramenta muito bacana que auxilia muito você equilibrar isso, a sua paixão, a questão profissional, poder empreender e empreender de uma forma digna, né, que é empreender. O empreendedorismo, para mim, é uma questão que você consegue envolver um sistema benéfico para os outros, não é empreendedorismo que eu vou centralizar tudo em mim, os ganhos, e isso para mim não é empreender. Então eu lembro muito bem dessa passagem do Chico, e quando eu cheguei aqui eu vi essa realidade e falei assim, nossa, realmente estamos vivenciando, e é mais um dos sinais aí de que estamos passando por uma mudança planetária, né, de consciência, de objetivo das pessoas. Vejo empresas realmente buscando uma linha mais, uma transformação, algumas fazem por conta de uma tendência, e outras fazem por conta de que o dono, o presidente, ele teve a própria experiência, o próprio despertar, e está fazendo um projeto em cima dessa filosofia. Então é um momento muito especial. Eu confio, eu acredito muito nisso que estamos vivendo, né? Nesse período especial de transição, de mentes, de novas almas vindo para cá, almas especiais, que são os espíritos que vão habitar aqui nessa nova fase da Terra, né? Com certeza. Com certeza, todo esse processo da internet, toda a ampliação das telecomunicações, né? Eu vejo pelo meu próprio trabalho, né, na própria mensagem que eu venho fazendo há mais de 30 anos, né, quase 40 anos, você fazia uma palestra para meia dúzia de pessoas e morria ali, né? Hoje, o que acontece com a internet? Né, nos últimos 5 anos, né, que a internet de velocidade rápida entrou no Brasil com mais força, você tinha condições de assistir um vídeo de 1 hora, 2 horas. Porque não sei se você lembra quando o YouTube começou, você podia mandar só um vídeo de 12 minutos, era o máximo. Né? Inclusive, assim, eu mandava umas palestras de 12 em 12, tinha 8 partes, né? Aquela coisa assim, porque o sistema não comportava, até o sistema do YouTube não comportava mais uma carga maior. Mas eu lembro que rapidamente isso foi solucionado, poucos anos depois, você podia mandar 2 horas tranquilo de vídeo, e o mundo inteiro começou a acessar. Eu lembro que a primeira palestra minha que foi para o YouTube, não fui nem eu que coloquei, olha que louco. Foi um amigo que filmou, que foi aquele física quântica e espiritualidade, agora nesta fase, né? Então, aí as pessoas começaram a me pedir mais, a gente montou um esquema para poder gravar. No começo era muito ruim as nossas gravações, nosso equipamento era muito ruim, sabe? Nós não tínhamos equipamento, não tínhamos experiência, a gente não sabia editar vídeo, a gente não sabia nada, né? E a gente foi aprendendo, nós fomos aprendendo, eu fui aprendendo, juntei dinheirinho, comprei uma câmera digital, né?
Que antigamente minha câmera era VHS, sabe? A gente filmava em VHS, transformava para jogar no YouTube. Aí ficava ruim para burro. A qualidade de som também, tivemos que arrumar uma mesa de som legal para editar, fazer tudo. Microfone bom, sabe aquela coisa toda? Todo esse conjunto que a gente foi aprendendo, né? E hoje é aquela velha história. Você pode dar hoje uma palestra aqui no Brasil, presencial tem 10 pessoas. Se você colocou no YouTube, um mês depois já tem mais de 200 mil visualizações. Né? Ou seja, e outra, chega em qualquer parte do mundo. Chega em qualquer parte do mundo. Né? Você tem uma ideia, nós tivemos um fim de semana aqui em Limeira, faz um mês atrás, uma senhora, na sexta-feira à noite, pegou o avião em Portugal, desceu aqui em Guarulhos, em São Paulo, pegou o ônibus, veio para Limeira, sabe? Fez o curso sábado e domingo à noite, pegou o avião de volta para Portugal, entendeu? Você vê como o mundo está pequeno, né? Para quem está buscando, quem quer, não tem tempo ruim, o cara vence barreiras mesmo. Né? Eles vão atrás do conhecimento, vão ao encontro de onde está. Então, nós estamos, assim, numa fase muito importante, onde a humanidade, se você procura, você acha. Antigamente, se procurava, não achava. Né? Se você pegar 50 anos atrás, cara, no Brasil, por exemplo, todas as cidades do Brasil só tinha igreja católica no centro da cidade. Então, isso é o símbolo da dominação ideológica do catolicismo, né? Não chegava um budismo, você não sabia o que era budismo, não sabia o que era yoga, não sabia o que era tai chuan, elas não sabiam o que era isso, elas não conheciam as outras ferramentas, elas não conheciam outras formas de pensar o mundo, pensar a vida, né? E a partir do momento, você vê a grande crise que deu com o próprio Chico Xavier, né, quando ele entra no Brasil na década de 50, 60, ele começa a fazer os trabalhos dele, ele afronta com a Igreja Católica, né? Aquela rixa poderosa. Então, a gente vê na própria biografia do Chico Xavier, no próprio filme dele, como foi difícil trazer novas ideias, né? Como foi difícil trazer uma nova espiritualidade, né? Naquela época sem internet, principalmente quando todos os repórteres aqui no Brasil eram tudo marxista, sabe? Era tudo um bando de marxista que enchia mais o saco da espiritualidade do que colaborava para o avanço dela, você está entendendo? Então foi um período muito difícil, a década de 60, toda a crise de 64, aquela coisa toda, né? Os movimentos ideológicos nas universidades eram todos marxistas. Hoje, né? Hoje, se você pegar as grandes universidades do Brasil, elas são dominadas pelo pensamento comunista, pelo pensamento marxista. E o marxismo básico é ateu, cara. Ele não permite qualquer expressão da espiritualidade. E nós temos um problema muito grande, os jovens estão se alimentando disso, né, nas universidades. Então, hoje as coisas estão melhor, por quê? Porque tem a internet, então ele tem uma alternativa de buscar outra forma de pensar, de ouvir outras pessoas. Porque eu lembro que quando eu fiz universidade, cara, era uma doutrinação diária no pátio da faculdade. No pátio da faculdade, todos os socialistas, todos os comunistas que faziam os cursos de ciências sociais, aquela coisa dentro da universidade, eles martelavam diariamente a sua doutrina para os alunos, para os estudantes da universidade. Né? E aquela velha história, e a estrutura da universidade, os próprios professores da universidade hoje, eles não podem dizer que são de outra cultura, senão todas as portas são fechadas para eles. Eu conheço professores que não são marxistas, mas para trabalhar dentro da universidade, eles fingem ser marxistas. Eles fingem ser, para ter um espaço dentro da universidade, para poder dialogar, porque a maioria e se você não compartilhar das mesmas ideias, o diretor te manda embora no departamento, o diretor te manda embora na universidade, é uma série hoje em dia. Então, a espiritualidade dentro disso tudo, ela só ganhou espaço realmente com essa democracia da internet, com essa democracia das comunicações. Antigamente, se não passasse na Globo, você não existia. Né? Hoje a internet, ela tem uma competência, uma competição com os canais abertos, assim, e na fase de 70%. A internet roubou 70% da audiência das grandes redes de televisão. Então isso faz com que nós estamos vivendo uma nova era, nós estamos vivendo uma era de abertura provocada pelo plano espiritual, tá? Isso foi planejado. O plano espiritual forneceu aos cientistas essa abertura nos meios de comunicação, para que realmente o mundo se tornasse uma aldeia só, onde as ideias pudessem ser expressas democraticamente e todos pudessem ter acesso a ela.
Da mesma forma que você teve acesso às minhas palestras, isso tocou teu coração, ela está tocando o coração de muita gente. Mas isso é de 5 anos para cá, meu cara. Antigamente as pessoas nem sabiam que eu existia. É muito engraçado. Eu ando na Paulista, em São Paulo, sou reconhecido na rua. Parece artista de cinema, né? Aquela coisa toda. Professor, se tirar uma foto. Agora não tem mais autógrafo, agora é selfie, entendeu? Autógrafo é de moda, esse negócio não existe mais. Né? Autógrafo é do século passado. Né? Agora todo mundo tem uma câmera na mão, tem um aparelho na mão, com aquele aparelhinho na mão, ele está em contato com o mundo. Né? Eu recebo mensagens no Facebook meu de pessoas que estão correndo, né, num parque no interior dos Estados Unidos, assistindo minha palestra. Aí senta no banco e manda uma mensagem para mim: professor, quero agradecer, olha essa palestra que eu vi agora do senhor. É instantâneo o feeling, né? O feeling é instantâneo. Antigamente você fazia um trabalho, puta, você não sabia como você tocava as pessoas, como você chegava nas pessoas. E é muito engraçado que as pessoas chegam até mim, eu sou super conhecido delas, né? E você não sabe quem ela é, né? Porque ela, não, professor, você nasce todo dia, nasce na sua casa. As crianças, a família, né? Querem me dar abraço. Esse feeling é muito bom. Esse feeling sinaliza que você está no caminho certo, que você está plantando uma semente, que você está tocando o coração das pessoas naquilo que realmente elas precisam acordar, que é a humanidade, né? Que é aquela coisa do ser humano mesmo, despertar a alma, despertar o espírito. Você está entendendo? O mundo precisa de seres humanos, né? O mundo precisa de humanidade. O mundo não precisa tanto de engenheiro, tanto de matemático, tanto de físico, não, sabe? Mas nós precisamos de um físico humanista, sabe? De um engenheiro humanista. Ou não, senão aquela velha história, né? Tem uma carta descoberta por um pessoal aí, não é sobrevivente, de uma pessoa que morreu no Holocausto, sabe? Então ela escreve no Holocausto judeu, né, no campo de concentrações nazista. Então ela escreve uma carta da seguinte maneira: e no final ela culpa todo o sofrimento dela, toda aquela tragédia que estava acontecendo aos professores. Olha que louco, os professores são os culpados. Porque ela falou assim nessa carta que quem estava massacrando ela, quem estava matando o judeu, quem estava torturando, eram médicos, engenheiros, sabe? Eram cientistas, eram pessoas de alto nível, eram advogados, eram pessoas estudadas, eram pessoas universitárias, com um grau de consciência muito grande, mas humanidade zero para fazer tudo aquilo. Então, os professores tinham ensinado muito mal os seus alunos, ensinando matemática, física, engenharia, ensinando medicina, ensinando tudo, mas não ensinando humanidade. Então, eram essas pessoas com grau intelectual superior que estavam torturando, matando e massacrando os judeus nos campos de concentração. Então, algo estava muito errado na natureza humana, no próprio sistema educacional, na própria forma como o ser humano achava-se inteligente e intelectual neste mundo, né? Então, eu tenho muito medo de intelectual, viu? Como eu tenho medo de intelectual, cara metido a intelectual, filósofo, então, eu tenho nas bases, sabe? Esses filosofias sociais, que eles se acham o monstro da sociedade, né? The most, o máximo da sociedade, né? O conhecimento humano, e se acha no interesse de colocar as ideias na cabeça de todo mundo, e as pessoas são obrigadas a aceitar suas verdades, né, ideológicas. E quando você discorda, né, perguntando fuzilamento para você, né? O que é discordar de uma ideologia cubana, de uma ideologia de um país ditatorial? É perguntando fuzilamento, né? Isso é muito interessante esse ponto, professor. Acho que algumas pessoas perguntam, né, aqueles mais que gostam de materializar o conhecimento, né? Mas pouco, em que livro você leu isso? Em que livro não sei o que você, olha, eu vou fazer uma pergunta diferente para você. Quantas experiências você tem que poderiam virar um livro? Né, que o pessoal às vezes fica muito no campo das ideias e falta pouco a experiência. Eu particularmente, eu estou encontrando... Do Brasil, porque elas nunca viveram o comunismo. Se elas fizessem um estágio de 1 ano em Cuba, 1 ano na Coreia do Norte, nunca mais elas pensavam nesse assunto. É isso que você está falando, elas têm uma ideia teórica da coisa.
E duvido que esses jovens leram todos os livros do Karl Marx, viu? Essa molecada universitária que está correndo nas ruas, que ninguém leu o Karl Marx. O Capital é dessa grossura, o cara não tem paciência para ler, não. Saca? Principalmente se o cara for de outras áreas, né? Área de exatas, tal, o cara não tem saco para ler aquela coisa do Capital, não do Karl Marx, as ideologias, as ideias, tal. Você está entendendo? Então, os caras nem sabem por que estão lutando. Né? Eles vão para a rua porque isso e aquilo, né? É complicado, é complicado. Mas tudo bem. E já foge, né, professor Lécio, já foge daquele princípio de evolução, porque a gente assume hoje um papel, uma realidade da evolução em todos os aspectos, em todos os campos tecnológico, humano, consciência, e pessoas querendo trazer algo lá de trás, né, totalmente, eu acho que fora do contexto da realidade. Eu acho que é a mesma coisa de Cristo voltar e continuar falando em parábolas, por exemplo. Né? Então, tudo acho que é uma questão de evolução e adaptação. Então é aquela velha história. Nós estamos dentro de um contexto, certo? O espiritualista está dentro de um contexto social, ele está dentro de uma sociedade, ele tem que compreender os dois lados da coisa, para ele poder ter o poder de escolha, sabe? Não adianta ele ficar fechado na visão de mundo, apenas achando que a dele é mais perfeita, porque o intelectual da universidade colocou essas ideias na cabeça dele, né? Então é importante que a gente também discuta, que a gente fale, que a gente coloque as nossas ideias para que o indivíduo tenha opções. Né? Eu já ouvi esse cara falar, já ouvi aquele, eu vi aquele, eu vi aquele. O que é, o que eu vou tirar disso tudo? Eu vou tirar o meu feeling, vou tirar o meu caminho, vou tirar a minha jornada. Isso é importante, ensinar o jovem a pensar, questionar, raciocinar, discutir, né? Não aceitar as ideias prontas, né? Eu tenho um testemunho interessante dentro dessa linha, porque eu tive 10 anos dentro da linha protestante. Né? O pessoal da minha família que não era, até brincava comigo, falava que eu ia virar pastor. Mas eu comecei exatamente a fazer isso. Eu comecei a ouvir algumas coisas e eu sempre tive um raciocínio matemático. Eu encontrava a perfeição das coisas numa equação. E eu comecei a me questionar e ver que algumas coisas... da interpretação da pregação, a equação não fechava. Aí eu falei assim, poxa, se não fecha, sendo que Deus é perfeito, então tem alguma coisa errada, tem algum ruído. Aí eu fui em busca da minha própria filosofia. O professor tem o lalaísmo, eu tenho o brunismo, vamos dizer assim. Eu vou buscando as informações e vou criando algo para mim. Eu recebo muitos questionamentos no meu trabalho, desse pessoal da esquerda e tal, dizendo que eu sou, por viver essa espiritualidade, essa coisa toda, por ser médium, eles falam que eu sou um alienado social, entendeu? É velho discurso, né? Que eu tenho que ser como eles, né? Eu tenho que pensar como eles. Eu tenho que seguir a cartilha que eles estão ditando. E eles ficam muito irritados quando eu não sigo essa cartilha, né? Eu sigo a minha experiência interior, a minha vivência interior, né? Então, aí... as pessoas acham que eu não conheço política, que eu também não sei política, que eu também não estudei tudo isso. É claro que eu estudei. Eu vivi no meio de uma universidade, no meio do regime militar, cara. Eu sei como é que é. Eu sei como é que funciona tudo isso. Você está entendendo? Mas que eles não tinham propostas alternativas, eles não tinham. Eles não sabiam o que fazer. Os jovens ficavam brigando o dia inteiro por questão de ordem. É muito louco. Os bate-papo do jovem na universidade, eles não se entendiam, cara. Eles não se entendiam. Dá mais meia hora para discutir questão de ordem, depois já acabava a palestra, a reunião, tinha que ir para a aula. Né? Porque as coisas aconteciam no intervalo do almoço, sabe? Né? Montava aqueles palanques no ciclo básico lá, no horário de almoço, que era da meio-dia, 2 horas, e ficava lá, né? Doutrinando o povo, discutindo um monte de coisa. Vocês vão fazer greve, vocês não vão, tal, aquela coisa toda, né? E eu vivi tudo isso, eu vivi todo esse período, né? Eu vivi toda essa questão. Eu sei que os caras estão falando, eu sei os dois lados da moeda, eu sei que o comunismo não deu certo no mundo, entendeu? Quebrou na União Soviética, quebrou na China, quebrou em todos os lugares, e todos os lugares que as pessoas estão tentando, estão numa desgraça total, que é a Coreia do Norte, que é Cuba, Venezuela, que as pessoas estão tentando impor um regime que não dá certo. Porque as pessoas estão fora do contexto, né? A União Soviética quebrou, ela teve que usar uma economia de mercado, né? Ela teve que sair dessa ideia socialista, a China também. Hoje você tem empresários na China, você tem pessoas milionárias na China, milionárias na Rússia. No regime comunista não pode ter, o Estado é dono de tudo, né? Então, os ideólogos ainda estão no século passado, cara, tentando impor uma coisa que não funciona. Só que para impor
Isso sabe o que é engraçado? Para você impor, você tem que ser um ditador, cara. Entendeu? E você tem que matar todo mundo que discorda de você. Porque numa democracia, jamais o comunismo se instala. Jamais. É o que eu falo, olha as portas de Cuba, você vê se fica um cubano lá dentro. É porque o nego prende, né? Não pode sair, você está preso em Cuba. Está preso numa seca, mas permite que você possa sair depois da hora que você quiser e voltar a hora que você quiser. Não fica um lá dentro. Porque o povo não concorda com essas ideias. A maioria, né, quem concordar, tudo bem, fica. Quem não concordar, sai. Né? Mas e o medo? Sabe por que os ditadores prendem os seus cidadãos a ferro e fogo? Por medo do cara sair do país e fazer uma revolução e voltar e tirar ele do governo. Essa é a ideia. Né? Então, todo regime comunista só se mantém pela ditadura, pelo poder e pela prisão dos indivíduos dentro de um contexto ideológico. Prisão mesmo. Que Cuba é uma grande prisão. O cara só sai de lá se a família fica, viu? Você não sai com a família toda. Entendeu? Então, você vai para o Brasil, então vai com você, sua família fica aqui, tá? Sua esposa, seu filho e tal. Porque se você não voltar, tem represália contra a sua família. Né? Então, pô, viver isso, assim, viver isso não é liberdade. Nós estamos procurando nossa liberdade de espírito. Graças a Deus que o Brasil, cara, é pobre tudo aqui. Entendeu? O Brasil é muito engraçado. O Brasil, o cara vai na passeata 3 horas da tarde, à noite ele vai no centro espírita, tá? No fim de semana ele vai no terreiro de Umbanda, você está entendendo? E vai assistir a missa no domingo. Católico, ele faz tudo isso numa boa. É verdade, e o ser humano, ele acaba sendo um ser insatisfeito, né, porque temos no Brasil algo que todo mundo quer, que é a liberdade, e a gente está querendo... No carnaval que tivemos no Brasil, a gente desmoraliza o comunismo total. Entendeu? Exatamente, são equações que não fecham, né? São equações que não fecham, e o povo acaba analisando por um contexto muito superficial, visando só a parte ideológica bacana, mas tem a prática. Será que a prática disso, o que intervém, a parte intervencionista é também favorável, enfim. Como dizia Margaret Thatcher, né? O comunismo se sustenta até o momento que acaba o dinheiro do outro. Verdade. Professor, o senhor citou um ponto interessante, que é a questão de... a gente tem vários perfis, né? Um mais arrojado, um mais louco. Eu acho que eu estou entre o arrojado e o louco 2 vezes, né? Por conta dessa minha jornada. E as pessoas se sentem, às vezes, inseguras. Eu tenho muitos amigos que querem fazer a mesma coisa que eu. Muitas pessoas que me procuram através do canal querem fazer a mesma coisa que eu, só que se sentem inseguras. E aí eu conto para eles como é que foi a minha jornada, né? Eu saí do Brasil. Eu tinha R$600 no bolso, né? Eu fui para a Europa. Eu tinha só isso. Eu falei assim, eu vou, já era, porque eu já tinha comprado, um monte de coisa aconteceu, que foi, eu enxergo como aquele mal necessário, que eu consegui compreender todas aquelas coisas que estavam acontecendo, um monte de calote que eu recebi, enfim, eu tinha isso. Só que eu tinha um propósito. Eu acho que é muito importante você encontrar o propósito, porque eu tinha um propósito, eu sabia o que eu queria. E não faltou nada, foi aquilo que estava na Bíblia, quando a gente vai em busca do superior, tudo é provido. E eu não voltei até hoje, estou nessa busca, rodei vários países e hoje minha morada é aqui na Tailândia por conta desse projeto que eu estou desenvolvendo. E é o que eu deixo para as pessoas, é vontade, é você encontrar o propósito e, ter muita fé naquilo, né? Fé. Eu defendo a fé, o poder da mente, né? E o amor. Eu acho que a fé é a dúvida, é a crença sem um percentual de dúvida. A mente é o que trabalha para criar aquilo no plano sutil. O amor, que é a energia que você emana, é o que faz, acho que, materializar aquilo. Eu tenho vários exemplos, várias situações que o pessoal fica achando que é milagre. Eu falei assim, gente, não é milagre. É física quântica, é como funcionam as coisas, né? E eu deixo isso para o pessoal que está com medo, simplesmente se jogar e fazer o que realmente tem vontade de fazer. Com certeza. Cada um vai ter seu momento, viu, Bruno? Cada um vai chegar no momento de decisões, vai perceber que não dá mais, esse indivíduo ele vai ter o acordar dele, né? E ele vai fazer as mudanças. Se não fizer também, vai ficar uma merda desgraçada. Mas... se fizer, ele vai ter novos horizontes, ele vai sair da mesmice, porque a vida das pessoas é uma mesmice diária. É uma programação de Android que é repetida todos os dias. E a partir do momento que ele se joga numa jornada bastante diferente, é como os astronautas que vão para o espaço, cara. Eles vão para o desconhecido, eles não sabem o que eles vão encontrar lá.
Podem morrer, né, quantos não morreram, né? Os 2 Challengers aí, Apollo explodiram, essa coisa toda. Então os astronautas vão para o espaço, eles vão numa aventura mesmo, eles vão não sabendo o que vão encontrar, vão correndo riscos. Mas por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque a humanidade precisa de conhecimento. Elas precisam ir além, precisa vencer os seus medos, precisa vencer as barreiras, ir com coragem para poder ir além e trazer algo a mais para a humanidade, trazendo conhecimento a mais para a humanidade. Né? Então é importante que nós, na jornada humana, nós ousemos muito. Nós temos que ousar mesmo, nós temos que ir além daquele cotidiano nosso, que a gente chama de zona de conforto. Né? A gente tem que sair daquilo para ir além, para ir buscar. Né? Por que a maioria das pessoas gosta de esporte radical? Né? Pular de bungee jump, escalar o Everest e tal. O que essas pessoas estão buscando com isso? Estão buscando além, né? No tanto, às vezes, nem sabem que além elas estão buscando. Porque elas estão insatisfeitas com o seu dia a dia, com o seu cotidiano. Então, elas vão tentar sair deste cotidiano para tentar viver novas experiências, novas sensações, novas emoções. Né? Isso é a jornada espiritual. No dia que as pessoas começarem a ter contato com o extraterrestre mais intenso, que as forças extraterrestres começarem a intervir, você vai ver o Luca-Luca nessa terra aqui, você vai ver o Lufa-Lufa, que desgraça que vai ser. Né? Professor, e entrando nesse ponto, nesse assunto, já fazendo uma ponte que você falou que às vezes o pessoal vai pelo caminho espiritual, pela ciência ou pela ufologia. Eu desde muito novo, eu sempre tive manifestações mediúnicas, de contato com esse lado espiritual, e com a questão ufológica também. Eu sempre, desde criança, sempre fui pesquisador tal, e tive as minhas experiências, algumas eu nem sabia que eram relacionadas à ufologia, depois com mentoria tal, consegui compreender depois de alguns anos. E tem no tópico ufologia, tem uma palestra do senhor que é em relação aos ETs maus, né? Esse questionamento, os ufólogos do segmento da linha mais casuística, eles apontam, né, essa existência dos ETs maus, e tem uma passagem do Chico, que até é compartilhada pelo Geraldinho, que ele fala que eles estavam num carro sendo perseguidos por um disco, e que o Emmanuel, ele faz um alerta, né, toma cuidado, enfim, ele faz um alerta como caracterizando aquilo como algo não muito bom, aquele ser em especial, eles faziam algumas práticas que não eram muito legais, e que se algum deles trombasse com um CDs que era para correr. Aí eu me questionei, eu falei assim, poxa, dentro da linha que eu tenho, que é uma inteligência superior, tão elevada, uma consciência, obviamente, para ter acesso a toda essa evolução, não é só a mente, não é só a ciência, vai o espírito também. Seria possível isso? Estaríamos nós aqui, não julgando, mas uma questão de entendimento, presenciando uma interpretação equivocada do Chico, até mesmo do Geraldinho. Eu queria saber a sua vamos lá. É equivocado. Veja bem, o Chico Xavier não é uma autoridade em ufologia. Ele não foi treinado pelos espíritos para trabalhar, nunca teve contato com os ETs diretamente, um diálogo, uma vivência. Olha, abduzidos não são autoridades em ufologia. Outra coisa. O abduzido é aquele cara que passa por puta trauma, né, vai dentro da nave, 2 horas depois o cara traz de volta, os ETs não conversam muito com ele, então ele só teve uma experiência. Né? Você sabe que outra pessoa, outras advertências que as pessoas fazem para mim, né, com relação ao Chico Xavier, com relação ao pessoal kardecista, principalmente de linha kardecista, Divaldo, todos os outros aí, as pessoas chegam para mim, Laércio, o que você me diz, né? Chico Xavier comia carne, Divaldo Ferreira comia carne, e aí você fica falando que para a gente evoluir, a gente precisa ser vegetariano, transformar nossa alimentação, mudar. O que você tem a me dizer dessas pessoas? Minha resposta é extremamente simples. Ninguém é perfeito. Cara, você não pode associar, vocês estão fazendo uma coisa muito errada, vocês estão associando médium a sábio. Médium não é sábio. Médium é um indivíduo que vive uma experiência transcendental e vive entre a loucura e a sanidade. O médium é o cara que está experimentando uma condição anormal com relação à sociedade, com relação às outras pessoas que estão aqui. Então, ele vive num universo muito confuso, ele vive num universo mental muito complexo,
muito complexo. A missão do Chico Xavier, dada pelos espíritos, foi muito clara. A missão dele era única e exclusivamente quebrar a hegemonia da Igreja Católica no Brasil. Ok? A Igreja Católica mandava no país, ela ditava as regras e as leis esotéricas e místicas e religiosas. O espiritismo kardecista, porque o Chico Xavier ele não era kardecista, ele era um médium desde criança. Ele se torna kardecista porque é o único lugar que ele se encaixa para entender a mediunidade dele e o que estava acontecendo. Ok? No filme mostra muito bem claro da vida dele, quando chega aquele casal que são estudantes do kardecismo, que dá o livro do Allan Kardec para ele ler, dá o livro dos espíritos, e ele começa a entender um pouco da mediunidade dele, do que acontecia no campo da mediunidade dele. Então, veja bem, o trabalho do Chico Xavier era uma pessoa simples, era uma pessoa humilde, ele não tinha curso universitário, ele tinha uma dificuldade muito grande em dialogar com intelectuais, principalmente intelectuais marxistas, né? É diferente do nosso caso. Bota qualquer intelectual na nossa frente, vai dar um nó na cabeça dele, porque nós somos professores, a gente está acostumado a lidar com esse tipo de gente. Mas o Chico era uma pessoa humilde, uma pessoa muito simples. E foi muito enrolado por esses intelectuais em suas entrevistas e tudo mais, né? É uma bobagem você achar que 24 horas por dia os espíritos estão do lado do cara ditando o que ele tem que dizer, ditando o que ele tem que fazer, né? Na verdade, só quando ele está incorporado mesmo que ele pode assumir uma personalidade diferente e estar ali. Você está entendendo? Então, tudo que se tocava a ufologia, disco voador, o que acontecia? O Emmanuel proibia o Chico de entrar em contato com essa realidade. Olha, Chico, isso aí não é para você não vai entender esse processo, você vai ficar mais perturbado. E se você falar nisso agora, seu trabalho vai ser destruído. Já está tão difícil romper com a Igreja Católica, se você colocar disco voador e ET no meio, vai ser uma meleca desgraçada e o povo não vai entender a sua missão. Então, deixa que lá na frente vai vir outros indivíduos que vão fazer o upgrade do seu trabalho. Vai colocar o ET na jogada, vai explicar melhor esse caso, e vão ser médios preparados para isso. Por exemplo, o Chico Xavier, veja bem, ele teve toda a vida dele o Emmanuel como guia, certo? Eu tive, toda a minha vida, eu tive os orientais como guia. É uma outra filosofia, muito pensamento. Não é o pensamento católico, cristão, sabe? E outra, tenho, por mais de 30 anos na minha vida, os ETs como orientadores. Então, é conviver com os espíritos extraterrestres para você saber quem eles são realmente, o que eles são, o que na verdade eles são, coisa que o Chico Xavier não teve essa experiência. Se ele ouviu um ET uma vida, ou os ETs fugiam dele. O Emmanuel também foge dos ETs. Agora, qual que é a explicação que ele tinha que dar para o Chico, coitado, na época dele? O Chico não tinha um padrão intelectual elevado também, certo? Chico, não mexe com esses caras aí, que o padrão de consciência é outro. Na verdade, deveria você dizer, o padrão de consciência desses caras é outro, você não vai entendê-los, você não vai compreendê-los. Da mesma forma que no kardecismo, você não vê nenhum espírito oriental se manifestar. Você não vê nenhum espírito oriental se manifestar. A partir do primeiro dia que um espírito oriental se manifestou no médium, lá em Curitiba, chamado Ramatiz, que era um espírito que melou todo o meio do campo, né? O Ramatiz foi expulso do kardecismo, ninguém quer saber do Ramatiz, porque ele vem com um ponto de vista orientais que são completamente diferentes do pensamento kardecista, que não passa de um católico modificado, né? Que aceita a reencarnação e comunicação dos espíritos. Entendeu? Então, vamos colocar as coisas no lugar certo. Chico Xavier fez um trabalho maravilhoso, fantástico, com a bondade, com a humildade, com o amor que ele tinha no coração, certo? Mostrando o diálogo entre o plano espiritual e o plano físico, trazendo informações maravilhosas que no mundo ninguém tinha trazido antes, sobre a vida após a morte, sobre o que acontecia do outro lado nas cidades astrais, inclusive, ok? Mas Chico não é ufólogo. Chico não foi contratado pelos ETs, ele não foi preparado pelos ETs para fazer o trabalho de levar a mensagem dos extraterrestres a todos nós, entendeu? Então a gente tem que saber separar bem as coisas, né? Isso não é menosprezar o indivíduo, não, sabe? É limitar, todos nós somos limitados no conhecimento. Ninguém sabe tudo, cara, entendeu? Então não dá para você dizer que Chico Xavier sabia de tudo, era um iluminado, era um transcendido, porque não era, né? Os médiuns são indivíduos que têm sua vida normal, têm seu sofrimento, têm suas angústias, tem todo um problema aqui na sociedade também para enfrentar, problemas emocionais, afetivos, sexuais, um monte de coisa. Você tá entendendo? Divaldo Franco também, outros grandes, né? Você vê, eles brigavam entre eles rompiam, o Divaldo rompeu com o Chico também, sabe? O Valdo Vieira rompeu com o Chico,
E é muito engraçado, o Valdo Vieira foi um dos grandes médiuns do Brasil também, grande indivíduo em projeção, só nos últimos 5 anos da vida dele, presta atenção, só nos 5 últimos anos da vida dele, ele começou a ver ETs e começou a falar com os Greys. Com os Greys. E se você ver o discurso com ele, sobre os Greys, ele vai falar assim, exatamente, ele deve ter sido minha palestra, né? Porque ele vai falar assim, que são seres avançadíssimos, de alta evolução, e que estão aqui para ajudar a humanidade. Entendeu? Não adianta você ouvir só o Chico, não adianta você ouvir só o Emmanuel, você tem que ouvir os outros, você tem que ver todas as outras partidas do que está rolando agora. Sabe, você, por exemplo, não adianta porque o Einstein falou, é verdade, sabe? O Einstein falou muita bobagem também na vida dele. Entendeu? Qualquer cientista sabe quais bobagens o Einstein falou. Você tá entendendo? Então você, porque o cara faz uma coisa maravilhosa, tudo que ele fizer vai ser perfeito. Não é, vai ter grandes erros, vai ficar em cima. Isso aí. Essa questão que o senhor abordou, professor, da forma de comunicação ou da limitação de algumas linhas, eu vivenciei, né, eu fui convidado para, eu nunca tinha participado, eu tive 4 experiências lá fantásticas, que foi em centro umbandista, e na minha primeira visita, quando eu cheguei lá, eu tinha uns 6 médios atendendo, eu olhei e falei assim, é com aquele que eu vou falar, eu senti aquilo, e foi exatamente, depois de 40 minutos a gente teve a conversa. Eu lembrei do senhor naquele momento, o senhor vai lembrar exatamente em que passagem a gente tem essa conexão. Quando eu me apresentei, quando eu fui sentar de frente ao médium, ele desmontou toda a faceta umbandista e começou a falar de igual para igual. Ele falou assim, você sabe muito bem que não precisa disso aqui, pegou o cachimbo, pegou a bengala, mudou toda a forma de falar. Ela falou assim, agora a gente vai ter, isso aqui não vai ser uma consulta, vamos dialogar. A gente teve uma conversa de outro nível, não foi na linha umbandista, a gente entrou nos assuntos e tal, e na segunda vez que eu fui, ele não estava atendendo, esse médium não estava atendendo, estava uma outra pessoa atendendo, e quando eu cheguei lá, ela falou assim, você é aquele que conversou com o pai Joaquim, e eu nem vou entrar no mérito desse assunto, que está muito além da minha compreensão. Então, eu lembrei de uma passagem que o senhor disse que estava, acho que na Praia de Santos, até que é a minha cidade, no Réveillon, e o senhor estava passando pela praia, e estava o pessoal umbandista, e um veio até o senhor, pelo que eu me lembro da história, e cumprimentou. Muito prazer, professor, é um prazer ter o senhor aqui. Sem a faceta, sem aquele travestimento exatamente. Exatamente. E quando eu vivenciei isso, eu lembrei do senhor. Os espíritos se travestem muito culturalmente para poder chegar até as pessoas. Só vou dar uma dica para você. Tem muitos pretos velhos que são extraterrestres. Isso é verdade. É verdade. Isso é verdade. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Que usam, né? Eu vou pegar na linha que eu tenho experiência. Pastores de igreja, por exemplo. O que eu vejo só a diferença na nomenclatura. O Espírito Santo, eles usam a intuição, a mensagem que é o Espírito Santo falando com eles. Quem é esse Espírito Santo? Quem é esse Espírito Santo, né? Pode ser seres espíritos, né, com grande conhecimento, pode ser também uma intervenção de inteligências superiores, né? Eu creio muito nisso, tenho vivências em cima disso, então não tem por que eu negar essa possibilidade. O superior é uma simbiose constante de inteligências extraterrestres. Os planos astrais superiores não é terra. O plano astral superior é o universo, é o cosmos, é o intercâmbio com o cosmos. Os planos astrais superiores não pertencem ao projeto Terra, propriamente dito. Então, ele é uma zona de intercâmbio interestelar. E todos os mundos na galáxia são assim. Existe uma lei, né, que nos planos mais densos planetários, quando tem projetos planetários, eles ficam restritos, né, a uma ordem, uma lei, uma regra. Mas acima de determinadas dimensões dos planos astrais, ali o projeto planetário não tem lei. Então, ali é uma zona que a gente chama de zona livre intergaláctica, né? Então, todos os extraterrestres circulam por ali numa boa, certo? Transitam, interrelacionam com aqueles que estão no projeto Terra, tá? E você tem isso de uma forma extremamente natural.
Eles só não podem descer aos planos mais densos da matéria, a não ser dentro de regulamentos e regras muito sérias ditadas pelo Comando Planetário, que é o nosso, a gente chama de Comando Astar. Então, o Comando Astar escolhe umas 4 ou 5 raças que vão ser compromissadas com o projeto Terra nos planos mais densos, e eles vão trabalhar, né? Vão trabalhar com a sua tecnologia avançada, com sua ciência muito avançada, para servir o projeto Terra. Ok? As pessoas precisam se perguntar que quem fez esse corpo biológico que ela está usando? Ela está usando uma máquina avançadíssima, ela não sabe como funciona, nem nós somos usuários. Mesma coisa que o computador que está na sua frente aí, né? Você é apenas um usuário, de quebrar, você joga fora, você não sabe consertar, não, ninguém conserta. Ninguém conserta computador hoje, o pessoal é trocador de peça, né? Eu lembro que eu era técnico em eletrônica, né? Antigamente a gente trocava transistor, trocava isso, trocava válvula. Hoje ninguém troca nada, o cara troca a placa inteira e joga fora, ninguém conserta. Não tem técnico de computador. Isso é uma bobeira se você se chama técnico de computador. O cara pega o HD, joga fora, pega a placa-mãe, joga fora, placa de vídeo, joga fora. Porque a tecnologia da construção dessas placas hoje, ninguém solda um chip, né, cara? Ninguém tira um chip da placa, mas não tem como tirar, né? Entendeu? Não tem como fazer essa tecnologia. Fica barato você pegar a placa e jogar a placa inteira fora, jogar por causa da produção em massa. Entendeu? Então, eu tenho um professor na Unicamp, né, de informática, que ele falava assim, né? Que os computadores eram uma máquina criada por gênios para idiotas operarem, né? A mesma coisa o nosso corpo biológico. Nosso corpo biológico é uma máquina criada por inteligências avançadíssimas para almas primitivas e idiotas usarem, né? Que somos nós. Né? Sensacional. Sensacional. Eu adoro a didática que o senhor usa, né, para apresentar, que é bem humorada e totalmente clara, né? Totalmente direta, sem rodeios. E é muito verdade. A era do misticismo acabou, cara. Agora é a era da ciência. Você apresenta coisa clara para as pessoas não vão te seguir. Vai ficar dizendo amém, 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 ajoelhando, levantando, sabe? Achando que daqui 20 anos vão se iluminar. Não é assim. Não acontecia no passado e não acontece hoje. É tudo uma enganação. Os rituais, eles existiam para, né, para inglês ver como a gente diz. Né? Não é necessário, não precisa disso. É verdade. Professor, só fazer um link ali com a parte do que está acontecendo aí no Brasil. Eu tenho uma visão sobre esse momento da política, uma visão muito otimista, e é que eu compreendo de uma forma um pouco mais transcendental, vamos dizer assim. Eu vejo uma questão muito especial, né? Porque eu sou da geração onde o rouba mais faz era algo positivo. Rouba mais faz, então legal. Eu tinha como condição aceitável a corrupção. E eu enxergo da seguinte forma, que hoje todo esse processo que aconteceu, ele expôs e mostra, e deixa muito claro que isso não é legal. Então, hoje, vamos supor, se eu tiver um filho, meu filho vendo isso, ele vai saber que não é legal, e se eu, o indivíduo que tive aquilo como uma programação, tiver alguma conduta corrupta, porque a corrupção não é só a política é só o fim da linha, vamos colocar assim, que é uma manifestação da condição da população, esse meu filho vai me cobrar. E eu não quero ser cobrado pelo meu filho, eu não quero ser taxado como algo algo não legal que é a corrupção. Então eu vejo como um momento muito especial, é um momento onde se fixa um critério que isso é errado, não é legal, e futuramente a gente tem um potencial em coisa aí, eu vejo uns 20 anos, de ter uma mudança sim. Então o pessoal está sendo muito pragmático, acho que no momento, mas eu enxergo como algo fantástico, um momento especial. Eu queria saber a sua opinião, professor. Então, veja bem, eu nunca acreditei que políticas ideológicas mudassem o mundo, tá? Eu nunca acreditei que você pudesse impor ideias ou ideologias de cima para baixo, né? Por isso que, para mim, o comunismo não funciona, o capitalismo não funciona, né? Na verdade, você impõe ideologia sem mudar o homem, né? É engraçado você chegar a fazer um discurso, camaradas, o meu povo, sabe? O povo não existe, é uma mentira, isso é uma invenção de cientista social, sabe? As pessoas têm que trabalhar o indivíduo. Se ela não mudar o indivíduo, se ela não transformar esse indivíduo num ser mais cósmico, mais consciente, mais lúcido,
Quando esse indivíduo se tornar político, ele vai se tornar tão safado quanto qualquer outro. Entendeu? Isso em qualquer área. Então, todas essas propostas educacionais, você vai numa universidade, não tem humanidade, as pessoas ensinam ideologias para você. Mas não faz um trabalho com o indivíduo. Ninguém quer saber se você está feliz, se você está triste, angustiado, se a sua parte afetiva, emocional, sexual está equilibrada. Uma universidade não se preocupa com isso, cara. Você está entendendo? E a sociedade não está preocupada. Né? Os dirigentes políticos, eles acreditam que se você tiver um emprego, né, fixo, tiver uma casinha para morar, você está feliz da vida. Não tem mais nada que o Estado pode fazer por você. Entendeu? É dar um empreguinho para você, dar casa e comida, né, show no final de semana, tá, beleza. Você está entendendo? Isso não é verdade. As pessoas continuam infelizes e elas vão fazer revoluções para tentar a felicidade. Só que elas fazem revoluções de um jeito errado, né? Elas acham que a verdadeira mudança acontece, elas vão ser felizes e realizadas quando o governo mudar. Nós estamos assistindo no Brasil isso. Você tira um bandido e coloca outro no poder. E não tem quem. Os caras pegam um deputado, põe lá, põe um senador, daqui a pouco diz, ninguém tem que tirar porque está na Lava Jato. Ou seja, está todo corrompido o sistema. Todos estão corrompidos. Eu acho que se a coisa abrir mesmo, tem que fechar o Senado, porque não tem mais ninguém, cara. Todo mundo é bandido, todo mundo rouba, todo mundo está envolvido com falcatruas, sabe? Porque no sistema capitalista a gente sabe que presidente não manda. As pessoas estão preocupadas lá nos Estados Unidos com o Donald Trump ser eleito. Mas quando o Donald Trump sentar na cadeira, ele não vai mandar nada. O presidente não manda nada, o presidente é um fantoche na mão de grandes grupos que tem a grana na mão, que tem o poder na mão, que elege o deputado, que elege o senador, que elege... Aqui no Brasil são as grandes empreiteiras que elegiam deputado e senador. Porque se a empreiteira não desse dinheiro, o deputado não é eleito. O senador não é eleito e o presidente também não é eleito se não houver um financiamento de campanha violento pelas empreiteiras. Então, quem manda é a empreiteira. Quem manda é o grana, é o economista, é o capitalista que manda. Você está entendendo no país. Sacou? Então, essa política só vai terminar quando o dono da empreiteira, quando esses políticos passarem por uma mudança interior. Acordar para a verdadeira essência da sua alma, da sua espiritualidade, do seu mundo. Entendeu? Porque não adianta você querer mudar o planeta através de mudanças ideológicas, né? Mudanças políticas, tira um presidente, vai botar quem você não tem quem pôr. É exatamente a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi a maior de todas as piadas no mundo. E ninguém discute isso. Tiraram o rei, tiraram o Luís XVI, tiraram a Maria Antonieta e botaram quem no poder? Botaram Napoleão Bonaparte. Um dos maiores carniceiros da humanidade. Você está entendendo? Então, porque não tem quem você pôr. Todo ser humano que está ali é podre. Todo ser humano está no estágio kármico, primitivo. Então, não adianta, não existe um sistema ideológico perfeito se você não tem um homem perfeito. Você tem que ter um homem perfeito, um homem avançado, um homem espiritualizado para construir um sistema administrativo avançado. Por isso que eu não sou nem de direita nem de esquerda. Nem do centro, nem do meio. Eu sou de um partido para cima. O meu negócio é intervenção extraterrestre já, nem militar. Você está entendendo? Que não adianta, cara. Não adianta, você não tem quem pôr. Você não tem um homem para pôr lá. Sabe? Você não tem indivíduo avançadíssimo. Se você põe um homem mudado, o resto não é mudado. Você vai governar como? Você não governa. Porque a mudança tem que ser radical, ela tem que ser generalizada, mas interna, hein? Não é criar uma ideologia política e impor. Isso não funciona e nunca funcionou e não vai funcionar. Professor, o senhor acha que depois, né, de toda essa questão que ficou exposta, o senhor falou que, pô, a gente sabe, tudo que o senhor falou tá exposto e as pessoas estão vendo isso, será que isso não sensibiliza um pouco mais a hora de fazer a escolha, né? Que a gente, querendo ou não, a gente tem uma escolha. Pode ser que essa escolha seja muito induzida, né? A gente confirma lá o que os outros estão querendo, mas será que depois de tudo isso... Os candidatos que a gente tem que votar na eleição passada eram os mesmos de 30, 40 anos atrás. Político virou uma profissão, político não devia ser profissão. Todo político eleito devia ir embora e voltar para o seu trabalho na sua casa, não pode ser profissão. Exatamente. Então, as pessoas transformam em profissão. Nós estamos com os políticos de 50 anos atrás, tem que votar nele de novo. Sabe? Não há renovação, não tem jeito não. Eles criam lobbies, eles mandam, cara, ninguém entra no partido não, ninguém controla o partido, são eles ali.
E a verba está toda na mão deles, a propaganda está toda na mão deles, os canais e a mídia estão na mão deles. Você vai lutar com esse lá, com o bolso furado? Não adianta, é uma guerra que você já está fadado a perder. Por isso a gente tem que fazer uma guerra no outro sentido. Você vê, qual que é a minha revolução? Minha revolução é falar com você, é falar com a tua alma. Que o dia que um general escutar minha palestra, ele vai chorar dia e noite. Certo? O dia que um político sentar e ouvir minha palestra, ele também vai chorar dia e noite. Sacou? Porque ele vai ver o sentimento de culpa forte que ele carrega dentro do peito dele. Né? Porque as pessoas, cara, elas sobem no poder, com um padrão ideológico na consciência, elas já acham que são deuses. Elas podem matar, podem roubar, podem fazer tudo em detrimento da sua ideologia, que está fazendo algo divino para a humanidade. Está fazendo algo sublime para a humanidade. Está combatendo a pobreza da humanidade. Sabe? Então, a coisa não é bem por aí, né? As pessoas se julgam... Essa é chamada síndrome do herói, sabe? Que todo indivíduo tem em certas fases da vida que quer mudar o planeta. Né? Mas não tem dinheiro para isso, não tem sabedoria para isso, não tem capacidade para isso. Ele vai ser mais um lá a sair chutando e quebrando na Paulista. Né? A transformação tem que começar, tipo, na gente e dentro do nosso meio. Acho que tem que ser por etapas, né? Etapas. A gente tem que entender que a nossa capacidade de ação no planeta é muito pequena. A gente não pode querer achar que vamos mudar o planeta com o meu desmaio. Mas eu faço a minha parte. Eu toco o seu coração, eu toco aquele coração, eu toco aquele coração. E isso é uma bola de neve que vai rodando, entendeu? Daqui 20 anos, daqui 30 anos lá na frente, eu vou estar até morto, mas vão estar lembrando de mim. Entendeu? Eu vou estar cutucando as pessoas do outro lado, lá do astral, bora aí, cambada, tá, pá. Aí os caras desse tio vem pilotando nave, vem pilotando dando rasante, né? Na cabeça, na passeata da Paulista. Eu dou a rasante na passeata da Paulista, que é para fazer a fronta mesmo. Muito bom. Professor, eu estou muito grato, né, acho que pela sua presença aqui, viu? Nessa conversa. No outro dia a gente conversa mais aí, né? Porque a vida continua. Né? Vamos sim, vamos sim. Em uma próxima edição do Bate-Papo NVZ com o professor Lécio Fonseca, a gente traz outros tópicos. Vamos ver, eu vou ver as perguntas, né, que eu vou deixar esse espaço aberto para o pessoal fazer perguntas para uma próxima oportunidade, a gente debate sobre esses temas também. Muito obrigado, professor, muito obrigado mesmo. Eu queria um último pedido, eu queria que o senhor deixasse a última mensagem que o senhor tem para as pessoas aí que estão ouvindo a gente. Eu queria abrir esse espaço para o senhor deixar a sua última mensagem para esse povo maravilhoso que está em busca de conteúdo. Então, não existe outro caminho para o homem, para a alma humana. Só tem dois caminhos para o ser humano. Ou ele acorda, ou ele vai para o túmulo. Entendeu? Não tem duas saídas para ele. Entendeu? Ou ele acorda depois da morte, ou ele acorda agora. Sabe? Então, a verdadeira sabedoria é tentar acordar agora para você poder fazer mudanças na sua jornada pela vida. Acoplada a sua alma ao seu espírito. Senão, a vida naturalmente vai fazer isso para você, você vai morrer. Né? Você pode ser um puta de um ateu, né? Não vai acreditar em nada, pode ser um marxista, mas depois da morte você vai ver que você está vivo. Aí toda essa ideologia cai por terra, você vai demorar um tempo desgraçado para entender tudo que está acontecendo do outro lado lá. Mas isso faz parte da nossa experiência, nossa jornada kármica por esse planeta, por esse mundo. Né? Portanto, procure a luz, procure a espiritualidade em vida, procure transformar a sua vida aqui. Nós temos esse livre-arbítrio de escolha. Tá? Então está em suas mãos fazer a mudança. O nosso papel é apenas dar toques aí para você, dar umas dicas, mostrar certas formas de pensar, de agir, de ver o universo, mas a experiência é de cada um. Okay? Você tem que se jogar na experiência para poder vivê-la. É isso aí. Muito obrigado. Desejo namastê a todos. Bruno, aquele abraço. Namastê, professor Lécio. Obrigado. Todo mundo, né? É isso aí. Obrigado, Bruno. Até mais. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado. Quem ainda não conhece o trabalho do professor Lécio, estou deixando todos os links aí do professor e suas palestras. E o pessoal também que conhece o trabalho do professor, quer embarcar aí numa aventura remota, conhecendo viagens, convido todos aí para participar na Vibe Zen, que é o meu projeto, o NVZ. Todos bem-vindos. Namastê a todos. Muito obrigado e até a próxima. Até breve, pessoal. Até breve, professor.